sou Dom Jair Rodrigues e este é o nosso canal de histórias da tradição oral. Estamos num grande desafio, a jornada 100 histórias de tradição oral. Estamos falando de histórias sobre histórias. Semana passada eu tive o prazer em compartilhar para você a história O Primeiro Narrador de Histórias. E hoje quero contar a história que não tem fim, a maior história de todos os tempos. Uma história cujo final vai te surpreender. O título dessa história é A Maior História do Mundo. Bom, antes de narrar essa história, eu quero dedicar essa grande história para as minhas duas amadas filhas, Manuela e Rafaela. Estão prontos? Vamos à história. Havia um rei muito grande em estatura e também muito pesado. Acontece que esse rei tinha muitas manias e ele tinha inventado um grande desafio. Ele queria encontrar o maior narrador de histórias de todos os tempos, que pudesse lhe contar a história mais fascinante de toda a sua vida. Para isso, ele prometia o seu próprio peso em ouro e também a chance de cortejar a sua filha amada princesa Jade, se a história fosse verdadeiramente interessante para o rei. Caso a história não agradasse ao rei, o contador teria sua cabeça decepada. Muitos contadores de histórias maravilhosas se apresentaram, vindo até de outros países, terras distantes, mas, infelizmente, no fim, todos tiveram sua cabeça decepada. Acontece que um rapaz da periferia daquele reino ficou sabendo desse grande desafio do rei e disse à sua mãe que ele tinha uma grande história para contar e que ele podia ser, então, o vencedor desse grande desafio. A sua mãe aconselhou que ele não fosse, porque ela temia pela vida do filho, mas ele, com a coragem no coração, se apresentou à corte do rei. O rei, quando o viu, com as suas roupas bem pobres e o seu jeito simples, duvidou. Deram risada dele, inclusive, mas o rei permitiu que ele contasse a sua história. E ele chamou a sua princesa para que pudesse assistir mais uma história, ou, possivelmente, mais uma cabeça sendo decepada. Então, o jovem contador de histórias começou a sua história. Ele dizia assim: havia um grande fazendeiro, o maior fazendeiro do mundo, e ele era plantador de trigo. Toda a sua fazenda enorme se dedicava ao trigo. E quando foi o dia da grandiosa colheita, a maior colheita de todos os tempos, ele mandou construir um grandioso armazém, tão grande que nós perdíamos a vista só de olhar. Era realmente imenso. E ele colocou todos os grãos lá e deixou lá. Porém, ele subiu no teto desse grande armazém e fez um buraco muito pequeno, pelo qual só poderia passar um gafanhoto. E no dia seguinte, um gafanhoto apareceu. Entrou no armazém, pegou um grão e saiu. No dia seguinte, apareceu mais um gafanhoto, pegou um grão e saiu. No outro dia, mais um gafanhoto, pegou um grão e saiu. Em outro dia, mais um, e no outro dia, mais outro, e a cada dia se repetindo a mesma história. O rei então ficou incomodado e disse assim: ei, contador de histórias, a sua história não tem fim? Então, sabiamente, o jovem narrador disse assim: meu rei, estou a seu serviço. A história terá fim quando o senhor quiser que ela tenha fim. Então, no enésimo gafanhoto, o rei não aguentou mais e decretou fim. E então disse que aquele narrador tinha sido vitorioso, porque sua história era surpreendentemente simples, mas uma história que prendia as pessoas. De maneira que ele ganhou o peso do rei em ouro e teve a chance de poder cortejar a bela princesa. E caso ela gostasse dele, poderiam se casar. O fato principal é que a princesa amou aquele jovem e as suas palavras desde quando o viu. Então, ele acabou se transformando num grande príncipe daquele reinado. Essa foi a história, a maior história de todos os tempos.
Espero que você tenha gostado. Para você que nos assiste pelo YouTube ou você que nos assiste aí pelo Instagram, venha comigo. Vamos compartilhando histórias rumo a um mundo mais horizontal, um mundo mais humano, onde os olhos nos olhos valem muito a pena. Fique com Deus, eu te vejo, se Deus quiser, na próxima história.